Questão 2018/2. Bom, antes, como a gente vai tratar com uma progressão aritmética, uma PA, eu já vou explicar aqui o que preciso para responder as questões de PA aqui dessa aula. E daí você, se quiser, dá pausa e já resolve todas de PA dessa aula aqui. Só que tem que reconhecer quando é uma PA e quando é uma PG. A Unesp valoriza muito a interpretação de texto. Então, a progressão aritmética, conhecida também como PA, é uma sequência na qual, de um termo para o próximo, de um termo para o seguinte, sempre se soma um valor constante. Ah, professor, mas às vezes subtrai, às vezes ela é decrescente. Soma um valor negativo, tá? Pode entender que é sempre uma soma. Soma com valor negativo acaba sendo uma subtração. Então, sim, é uma sequência da qual do termo para o seguinte sempre se soma um valor constante. Ou seja, um exemplo. 2, 5, 8, 11, 14, e assim vai. Você pode perceber aqui que de um termo para o seguinte, eu estou sempre somando 3. Então, nesse exemplo que eu dei, uma PA, cuja razão, que é esse valor que sempre soma, é 3. Quais são as equações que eu preciso lembrar de uma PA? Termo geral. Vou colocar aqui em função do primeiro termo, que é o que cai nessa aula. Ela fala que um termo qualquer da sequência, da PA, vai ser igual ao primeiro termo, A1. A n é um termo qualquer. N é o índice desse termo, a posição dele na fila, digamos, na sequência, né? Então, o AN significa que é o termo que fica na posição n da fila. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o A1 é o 2, o A2 vale 5, o A3 vale 8, tá? Então, o índice que vem aqui do lado do A, né, é a posição dele na sequência. É igual ao primeiro elemento da sequência mais n menos 1 vezes a razão. R é a razão. O que é uma equação um tanto quanto intuitiva. Você perceber, para você vir para o A2, você pega o A1 e soma a razão uma única vez. Dá um pulinho, que eu gosto de falar, e vem para o próximo. Para chegar no A3, eu pego o A1 e preciso dar 2 pulinhos, somar 3 duas vezes. Então, para chegar no A3, eu preciso somar 2 vezes. Para chegar no A4, eu preciso somar 3 vezes. Então, eu sempre somo 1 a menos que o índice com a quantidade de razões sobre o A1 e eu chego num termo qualquer. Então, é uma equação intuitiva. A que é menos intuitiva, eu não vou demonstrar aqui, mas pode procurar a demonstração, não é impossível de entender, até facinho, mas vou gastar o tempo aqui, é a soma. Soma dos n primeiros termos de uma PA. Tá? Então, se eu tenho uma sequência e eu quero somá-los, somar esses termos até o quinto termo, eu tenho que fazer 2, mais 5, mais 8, mais 11, para eu ter que ficar fazendo na mão, existe uma equação que fala que a soma dos n primeiros termos de uma PA é o primeiro termo somado com o enésimo termo, que seria o último elemento que você está pegando aqui, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Pronto, acabou o PA. Vamos aplicar. 3 das 4 questões, uma dica para quem quer dar pausa e tentar fazer agora a lista inteira. 3 dessas 4 questões dessa lista são PA. Tá? 2018/2. A figura mostra 5 retângulos justapostos, um sobre o outro, de uma sequência. Todos os retângulos possuem mesma altura, igual a 1 centímetro. Então, todos eles aqui possuem altura de 1 centímetro. Ele pôs aqui. Sendo que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, não precisava dar isso, foi para te ajudar, né, para converter no final.
e que a sequência é constituída por 100 retângulos. Então, aqui não pôs todos, pôs 5, mas pôs 3 pontinhos. Ó. Então, você tem que entender que vai continuar nessa sequência. A figura formada, toda ela, então, tem área igual a... de que é a área? Bom, não precisa lembrar vocês, na geometria plana, a área de um retângulo é a base dele vezes sua altura. Tá certo? Como a altura é 1, vai ser sempre a base vezes 1. A base vezes 1. A base vezes 1. Você vai dar sempre igual a base. A área, né? Vai dar numericamente igual a base. Então, vamos colocar algumas áreas aqui, ó. A1. Vou começar daqui lá de cima. Vou começar a sequência dali. A primeira área, ele tem a base 2 e a altura 1. Então, vai dar 2 o quê? Centímetros quadrados, porque é centímetro vezes centímetros. Se eu pegar a área do segundo retângulo, ele já tem uma base, ó, 2, 4, 6, tamanho 6, que aumentou 2 para cada lado. Era 2, ó, e ele cresceu 2 para cada lado. Então, cresceu 4, foi para 6. Vezes 1, que é a altura, que é esse segundo triângulo, esse segundo retângulo aqui. Ó. Primeiro eu fiz esse, agora esse. Dá 6 centímetros quadrados. Vou fazer mais um só para checar o que está acontecendo. Observe que ele pegou o retângulo anterior e aumentou 2 para cada lado. Então, tinha 6, agora ficou 8 de base. Vezes a altura, que é sempre 1. Então, olha a sequência aqui. O que está acontecendo de um termo para o próximo? Um está sempre somando 4 centímetros quadrados. Vamos pensar sem unidades por enquanto. Depois a gente coloca unidade no final e já sabe o que é centímetro quadrado. Então, eu tenho uma PA, já que está sempre somando. Então, eu identifiquei aqui com uma PA, porque está sempre somando. Você vai ver que PG sempre multiplica um valor constante. Tá? Então, aqui está sempre somando. Então, eu tenho uma PA. Cujo primeiro termo é o A1. Vou colocar minúsculo aqui. Que ali eu coloquei mais para lembrar a área. Que é o A1, valendo 2. Tá? Não vou colocar unidade não, pensar só em termos numéricos. Eu já sei que a unidade é centímetro quadrado. Eu não tenho a N ainda, né? Eu tenho o N, que são 100. Né? E falta o AN, porque eu quero a soma. Por que eu quero a soma? Porque ele quer saber, ó, a figura formada, a figura total, com 100 retângulos, qual que é a área dela inteira. Então, eu tenho que somar essa área, com essa área, com essa área, com essa área. Por isso que eu identifico que o que ele está pedindo aqui é o S100, é a soma dos 100 primeiros termos dessa PA. Ele quer o S100. Por quê? Porque ele quer a área total dessa figura formada e ela tem 100 retângulos. E eu tenho como elementos da minha sequência as áreas de cada retângulo. Se eu quero a área total, eu somo essas áreas. Pronto. Então, percebeu que você tem que enxergar? Você tem que imaginar essa figura crescendo? Até 100 deles, mais ou menos, você vai imaginar todos os 100. Mas que ela vai crescendo e sempre aumentando 4 de base. E como a altura é sempre 1, sempre aumentando 4 unidades de área. Beleza, só que para a equação da usação, eu preciso do AN 1 a 1, AN, N2. Eu tenho o A1 que é 2, tenho o N que é 100, tenho o SN eu quero e falta o AN. Então, eu vou ter que usar a equação do AN antes para achar o AN. O AN seria o A100, né? Vamos fazer aqui. O A100 é o A1 mais 100 menos 1, vai dar 99, vezes a razão. Então, o A100 é o A1, que é 2, mais 99 vezes a razão, que está sempre somando 4. Não coloquei aqui, a razão é 4. Então, a 100 é 99 vezes 4. Como que eu faço de cabeça? Faz 100 vezes 4, dá 400. Tira 4, que você tira 1 de cada um desses elementos, que não era 100, é 99, mais 99, mais 99, mais 99. Eu fiz 100 mais 100 mais 100 mais 100. 100 vezes 4. Então, tira 4, dá 396, mais 2 dá 390, porque tem esse mais 2 aqui. Então, vai ficar 398. O quê? Essa é uma área, né? 3 centímetros quadrados. Eu não precisa ficar... Tá, vou colocar aqui só para você ter uma noção. Ou seja, o centésimo retângulo dessa sequência aqui, o último, vai ter 398 centímetros quadrados de área. Então, agora eu vou fazer o S100. É o A1, que é 2. Né? Estou usando a equação que eu pus aqui. Ó. Mais o A100, né? O AN, o A100, que é 398. Vezes o N, que é 100.
sobre 2. 398 mais 2 dá 400, vezes 100 sobre 2. Simplifica 400 por 2. Eu podia ter ficado 100 por 2. Só que eu acho mais fácil fazer 200 vezes 100 do que 400 vezes 50. Mas fica a seu critério. Então, 200 vezes 100, basta pegar o 200 e acrescentar 2 zeros. Só que isso aqui está em centímetros quadrados, que eu fiz tudo em centímetros quadrados. E ele falou que cada metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Bom, se eu tenho 20.000 centímetros quadrados, eu tenho o dobro de 10.000, ou seja, eu tenho 2 metros quadrados. Não precisa nem fazer. Se quiser fazer regra de 3, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, 20.000 centímetros quadrados igual a x, fique à vontade, mas esse aqui era só usar a lógica. Se cada metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados, então se eu tenho 20.000 centímetros quadrados, eu tenho o dobro, né? Eu tenho 2 metros quadrados. Portanto, o S100, porque a soma é a área total, né? Eu posso escrever como 2 metros quadrados. Seria a área da figura total, chama de azão. Aqui é um azão, a área total. Pronto, gabarito D de dado.